Pensa por um instante no que Stephen Curry pode estar prestes a fazer. Em breve, ele deve se encontrar pessoalmente com LeBron James e fazer um convite que, há alguns anos, parecia impossível. Venha jogar ao meu lado. Não mais como adversários, não mais separados por uma quadra de final da NBA, depois de 4 anos travando uma das rivalidades mais marcantes da história do basquete. Dessa vez, a conversa seria sobre dividir o mesmo vestiário, vestir a mesma camisa e atuar juntos em Golden State. Justamente o lugar onde tantas equipes lideradas por LeBron viram seus sonhos de título serem interrompidos. E o detalhe mais intrigante é que esse encontro ainda nem aconteceu, mas tudo indica que ele está cada vez mais próximo. E até agora, ninguém fechou as portas para essa possibilidade. De acordo com o jornalista Brad Siegel, do Clutch Points, o Golden State Warriors está se preparando para tentar contratar LeBron James na próxima agência livre. E o ponto central desse plano envolve o próprio Curry, que deverá conversar diretamente com LeBron para apresentar o projeto da franquia. A ideia seria realizar uma reunião particular nas semanas que antecedem a abertura do mercado de agentes livres. 2 dos maiores jogadores que o basquete já viu, sentados frente a frente, discutindo a possibilidade de unir forças para uma última corrida em busca de um campeonato. É claro que tudo isso pode não passar de especulação. LeBron pode simplesmente deixar a reunião, renovar seu vínculo com o Lakers e transformar toda essa história em apenas mais um rumor de off-season. Mas existe também outra possibilidade, a de que essa conversa seja o primeiro passo para uma parceria capaz de mudar completamente o equilíbrio de forças da NBA. E é justamente por isso que precisamos entender por que essa possibilidade está sendo levada tão a sério. Who else you want to play with? Steph Curry. Steph Curry's the one that I want to play with, for sure, in today's game. Just 2 guys just loving to play. We love to play the game of basketball and try to share to each other. Galera, antes de continuar com o vídeo, quero falar uma coisa com vocês. Se vocês curtem os vídeos aqui do canal, ou se você caiu de paraquedas, não se esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante aqui no crescimento, beleza? Tô com a meta de bater 100k de inscritos até o final do ano, então se você quer me ajudar nessa meta, é só deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Para entender por que Curry estaria disposto a fazer esse movimento, primeiro é preciso olhar para o desastre que foi a temporada 25-26 do Golden State Warriors. E quando eu digo desastre, não estou falando apenas de uma temporada abaixo das expectativas. Estou falando de um verdadeiro colapso. O Warriors ficou de fora dos playoffs, algo impensável para uma equipe que ainda contava com Stephen Curry atuando em alto nível. Mesmo aos 38 anos, Curry registrou médias de 26,6 pontos por jogo, converteu 39% de suas bolas de 3 e garantiu sua 12ª participação no All-Star Game. Ainda assim, Golden State não conseguiu sequer terminar entre os 10 melhores times da Conferência Oeste. Grande parte do problema veio quando Curry sofreu uma lesão no joelho direito no fim de janeiro. A contusão o deixou de fora de ação por 27 partidas consecutivas, e sem sua principal estrela, o Warriors simplesmente desmoronou. Durante esse período, a equipe acumulou uma campanha de apenas 13 vitórias e 26 derrotas. Pense nisso por um segundo. Sem Stephen Curry em quadra, Golden State se comportou como uma equipe de loteria de draft. Isso não é apenas falta de profundidade no elenco, é dependência total de um único jogador. E a situação ficou ainda pior por causa de Jimmy Butler. A franquia apostava que Butler seria o parceiro ideal para Curry, o nome capaz de recolocar o Warriors na disputa pelo título. Mas tudo foi por água abaixo quando ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em janeiro, durante uma partida contra o Miami Heat. Em questão de segundos, toda a estratégia construída pela diretoria foi destruída. O problema é que a lesão não afeta apenas o presente. Butler ainda tem um salário gigantesco para receber na próxima temporada, cerca de 56,8 milhões de dólares. Ele estará voltando de uma grave lesão no joelho aos 36 anos, e vários executivos da NBA acreditam que negociar esse contrato seria uma tarefa extremamente difícil. Então, essa é a realidade do Warriors hoje. Stephen Curry aos 38 anos, recebendo mais de 62 milhões de dólares por temporada. Jimmy Butler ganhando quase 57 milhões, enquanto tenta se recuperar de uma das lesões mais sérias do esporte. E Draymond Green, como uma opção contratual de quase 28 milhões. Somando tudo, Golden State tem aproximadamente 150 milhões de dólares comprometidos com 3 veteranos, sendo que um deles está voltando de uma cirurgia no joelho. E estamos falando da mesma equipe que sequer conseguiu chegar aos playoffs. Por isso, mudanças pequenas não são suficientes. O Warriors precisa de algo capaz de transformar completamente o rumo da franquia. A diretoria sabe disso, a torcida sabe disso, e Stephen Curry, que já deixou claro inúmeras vezes que pretende disputar títulos até o último momento de sua carreira, também sabe. Existe um detalhe que muita gente está ignorando nessa história. Stephen Curry já teve exatamente nessa situação antes, e da última vez funcionou perfeitamente. É só voltar para o verão de 2016. O Warriors tinha acabado de viver uma das temporadas mais incríveis da história da NBA, vencendo 73 jogos na temporada regular. Mas tudo aquilo terminou da pior maneira possível. Depois de abrir 3-1 nas finais contra LeBron James e o Cleveland Cavaliers, Golden State sofreu uma virada histórica e viu um título praticamente garantido escapar de suas mãos. A franquia estava devastada.
Foi então que aconteceu uma das reuniões mais importantes da história recente da NBA. Em uma casa nos Hamptons, Stephen Curry se reuniu pessoalmente com Kevin Durant para apresentar seu projeto. Naquele momento, Curry era tudo para o Warriors. O maior cestinha da história da franquia, o MVP unânime da liga e o rosto de uma equipe que havia revolucionado o basquete moderno. Mesmo assim, ele deixou o orgulho de lado. Segundo Bob Myers, ex-gerente geral do Warriors, Curry deixou claro para Durant que não estava preocupado com estatísticas, protagonismo ou legado individual. O único objetivo era voltar a vencer campeonatos. Mais do que palavras, Curry ofereceu algo raro para uma superestrela da sua grandeza: espaço. Ele convenceu Durant de que Golden State poderia ser um ambiente onde duas superestrelas ofensivas dividiriam responsabilidades sem conflito de ego. Um lugar onde ambos poderiam confiar um no outro e construir algo maior do que qualquer conquista individual. Durant acreditou. O resultado todos conhecem. Kevin Durant assinou com o Warriors. A equipe conquistou 2 títulos de NBA e montou uma das dinastias mais dominantes que o esporte já viu. E é justamente esse precedente que torna a atual situação tão interessante. Porque o modelo que Curry está tentando repetir não depende apenas da diretoria ou dos executivos da franquia. Na visão dele, a negociação mais importante não acontece em uma sala de reuniões entre agentes e dirigentes. Ela acontece em uma conversa direta entre jogadores. Uma ligação, um jantar, uma reunião reservada. Um encontro onde Curry olha nos olhos da outra estrela e mostra por que vale a pena jogar do seu lado. Foi assim com Kevin Durant. E agora tudo indica que ele pretende utilizar exatamente a mesma abordagem com LeBron James. A diferença é que, dessa vez, existe um fator que pode tornar essa tentativa ainda mais convincente. Ao contrário de Durant em 2016, Curry e LeBron não são apenas rivais que se respeitam. Depois de anos enfrentando um ao outro nas finais dos Jogos Olímpicos e de inúmeras experiências compartilhadas ao longo da carreira, os dois construíram uma relação de admiração mútua que nunca foi tão forte quanto agora. E é justamente isso que faz essa possibilidade parecer mais real do que muitos imaginam. Se você quer entender por que essa reunião entre Curry e LeBron está prestes a acontecer, precisa voltar para Paris no verão de 2024. Pela primeira vez em suas carreiras, Stephen Curry e LeBron James não estavam em lados opostos de uma rivalidade histórica. Eles estavam lutando pelo mesmo objetivo: vestindo a camisa da seleção dos Estados Unidos, dividindo a quadra durante os Jogos Olímpicos de Paris. Compartilharam minutos, posses de bola, momentos decisivos e, no final de tudo, dividiram o lugar mais alto do pódio após conquistar a medalha de ouro em uma final memorável contra a França. E foi ali que algo parece ter mudado. Durante anos, Curry e LeBron construíram uma relação baseada na competição. Foram 4 confrontos consecutivos nas finais da NBA, incontáveis batalhas e momentos que ajudaram a definir toda a geração do basquete. Mas em Paris, eles finalmente tiveram a oportunidade de jogar juntos. E aparentemente, gostaram da experiência. Após o torneio, Curry comentou que a convivência fortaleceu ainda mais a relação entre os dois. Segundo ele, toda a história construída ao longo dos anos, as disputas, as provocações e o respeito conquistado em quadra ganharam uma nova dimensão quando passaram a atuar lado a lado em jogos de enorme importância. Não era uma partida de exibição, não era um amistoso, era basquete de alto nível valendo medalha de ouro olímpica. Até LeBron deu sinais de que quanto aquela experiência havia significado. Depois da conquista, ele chegou a colocar em seu perfil uma foto sua ao lado de Curry, segurando as medalhas de ouro. E as declarações de Steph após o torneio chamaram ainda mais atenção. Ele afirmou que a experiência serviu para motivar ambos a aproveitarem ao máximo os últimos anos de suas carreiras. Mas foi uma frase específica que ficou marcada. Curry disse que esperava viver novas experiências ao lado de LeBron no futuro, independentemente de estarem no mesmo time ou não. Na época, a maioria das pessoas encarou aquilo apenas como uma resposta educada. Hoje, porém, essa declaração ganha um significado completamente diferente, porque parece que Curry nunca fechou aquela porta. Pelo contrário, tudo indica que ele a manteve aberta durante todo esse tempo. E agora, menos de 2 anos depois da conquista olímpica, ele pode finalmente estar atravessando essa porta. O mais interessante é que, segundo os rumores, essa tentativa de recrutamento não está sendo construída como uma negociação tradicional entre franquia e jogador. Não é apenas o Golden State Warriors tentando convencer LeBron James, é algo muito mais pessoal. É um amigo entrando em contato com outro amigo. 2 veteranos que já conquistaram tudo o que havia para conquistar. E a pergunta que Stephen Curry pode fazer durante essa reunião é extremamente simples: e se fizermos isso mais uma vez? E nenhuma apresentação feita por dirigentes, agentes ou executivos de NBA tem o mesmo peso que essa pergunta quando ela vem diretamente de Steph Curry. Mas vamos ser sinceros, porque é aqui que a situação começa a ficar realmente complicada. A situação financeira do Golden State Warriors está longe de ser confortável. Para conseguir oferecer a LeBron James um salário minimamente relevante, a franquia precisa se desfazer do contrato de Jimmy Butler. E esse é exatamente o problema. Butler vem de uma ruptura de LCA, tem 36 anos e ainda recebe 56,8 milhões de dólares. Segundo a maioria
maioria dos relatos, negociar esse contrato beira o impossível. Um executivo da NBA chegou a descrever a situação como muito complicada. O Warriors tem poucas saídas simples. Na prática, estariam tentando negociar um jogador em baixa depois de terem investido pesado nele, apenas para abrir espaço salarial e gastar esse dinheiro em outra estrela veterana, dessa vez um LeBron de 41 anos. E mesmo que Golden State consiga se livrar do contrato de Butler por meio de troca ou buyout, o limite salarial ainda seria um grande obstáculo. A projeção mais realista é que o Warriors poderia oferecer a LeBron algo na faixa de 15 milhões de dólares, usando a exceção do meio da temporada para equipes abaixo da Luxury Tax, ou talvez um pouco mais dependendo de outras movimentações no elenco. Isso seria um corte gigantesco em comparação aos cerca de 52,6 milhões de dólares que LeBron recebeu do Lakers na temporada passada. Além do dinheiro, existe uma questão importante de encaixe dentro de quadra. LeBron James não é um jogador que espaça a quadra de forma natural. Ele precisa da bola nas mãos para comandar o jogo. O problema é que o sistema do Warriors gira justamente em torno de Steph Curry, um armador dominante no pick and roll, enquanto Draymond Green também precisa participar ativamente da criação das jogadas. E o elenco ao redor ainda traz muitas incertezas. Alguns analistas apontaram diretamente que uma formação com LeBron e Butler ao mesmo tempo criaria problemas de espaçamento para Curry. Além disso, dois jogadores acostumados a decidir partidas com a bola nas mãos podem gerar exatamente o tipo de confusão hierárquica que atrapalhou o Lakers no início da última temporada. E existe ainda o maior ponto de todos: a idade. Estamos falando das superestrelas veteranas, Curry com 38 anos e LeBron com 41, tentando liderar uma equipe que terminou a temporada com 37 vitórias, 45 derrotas e fora dos playoffs. Nos últimos anos de NBA, simplesmente juntar estrelas envelhecidas em um elenco sem profundidade não tem sido uma fórmula que resulta em títulos. A própria história da NBA mostra que reunir grandes nomes no fim da carreira não garante sucesso automático. O Lakers de 12 e 13 contava com Kobe Bryant, Dwight Howard, Steve Nash e Paul Gasol. Mesmo com tanto talento reunido, a equipe venceu apenas 45 partidas e acabou sendo eliminada por varrida logo na primeira rodada dos playoffs. Pouco tempo depois, o Brooklyn Nets de 13 e 14 apostou em um elenco formado por Paul Pierce, Kevin Garnett, Deron Williams e Jason Terry. O resultado também ficou abaixo das expectativas: 44 vitórias e eliminação na segunda rodada. Por isso, não dá para assumir que tudo funcionaria apenas porque os nomes envolvidos são Stephen Curry e LeBron James. Mas existe um outro ponto de vista que talvez explique melhor o que realmente está acontecendo nos bastidores. LeBron James está entrando novamente na agência livre, mas dessa vez o cenário é completamente diferente. Seu contrato atual com o Lakers chegou ao fim. A franquia tem condições de oferecer um novo acordo máximo, que poderia chegar perto de 57,75 milhões de dólares, considerando as projeções salariais da liga. No entanto, dificilmente esse será o valor final. O mais provável é que as negociações girem em torno de um contrato de 1 ou 2 anos, recebendo algo entre 25 e 30 milhões de dólares por temporada. Só que existe um problema para Los Angeles. A diretoria precisa decidir até que ponto vale a pena investir em uma quantia tão alta em LeBron sem comprometer a flexibilidade necessária para montar um elenco competitivo ao redor dele e de Luka Doncic. E esse equilíbrio está longe de ser simples. O Lakers precisa encontrar uma forma de continuar competitivo contra equipes como OKC e San Antonio, que surgem como algumas das principais forças da liga. É justamente aí que entra o interesse do Warriors. Tem uma alternativa concreta, uma ligação de Stephen Curry, uma reunião presencial já planejada e relatos de um interesse real de Golden State dá a LeBron uma posição muito mais forte dentro das negociações. A mensagem enviada para o Lakers é bastante clara: decidam exatamente o que pretendem oferecer, porque outras franquias também estão observando a situação. Tanto o Yahoo Sports quanto a NBA Analysis Network destacaram uma interpretação parecida. Talvez essa história não seja necessariamente uma tentativa agressiva do Warriors de contratar LeBron. Talvez seja apenas uma poderosa ferramenta de negociação. Não importa se essa situação foi criada estrategicamente por LeBron ou se surgiu de forma natural. O efeito prático é o mesmo. Agora ele possui alternativas, ou no mínimo a impressão de que possui. E para Golden State fazer essa tentativa também não apresenta grandes riscos. Se LeBron aceitar, o Warriors passaria a contar com uma das duplas mais talentosas de toda a NBA. Se ele recusar, algo que muitos consideram mais provável, a franquia pelo menos terá demonstrado agressividade durante a off-season e mostrado que tentou explorar todas as possibilidades disponíveis. Em qualquer um dos cenários, o Warriors sai da situação sem ter perdido praticamente nada. Quando alguém afirma que ver LeBron James em Golden State é uma possibilidade remota, talvez também esteja certo. Mas também não podemos agir como se já soubéssemos até onde Stephen Curry é capaz de chegar quando decide convencer outro astro. Principalmente quando estamos falando de alguém com quem ele construiu uma amizade nos últimos anos, conquistou uma medalha de ouro olímpica e já comprovou que consegue dividir a quadra em alto nível. Curry já deixou claro que não pretende passar os últimos anos da sua carreira em uma equipe sem ambições de título. E LeBron, aos 41 anos, também não parece alguém disposto a apenas cumprir tabela até a aposentadoria. Então, Curry pretende se reunir pessoalmente com LeBron James. Uma conversa real, uma tentativa real.
um dos maiores jogadores da história tentando convencer outro dos maiores jogadores da história a embarcar em um último desafio. Os dois encarando os capítulos finais de suas carreiras, os dois buscando mais uma oportunidade de disputar algo realmente importante. Talvez isso nunca aconteça. Os desafios financeiros são enormes, as dúvidas sobre o elenco são legítimas, e o mais provável é que o Lakers apresente uma proposta forte o suficiente para manter LeBron vestindo roxo e dourado. Mas existe um cenário em que tudo isso se torna realidade. Um cenário em que dois jogadores que passaram mais de uma década tentando derrotar um ao outro acabam dividindo o mesmo banco, o mesmo vestiário e a mesma busca por mais um campeonato. Uma rivalidade que produziu 4 finais consecutivas e alguns dos momentos mais marcantes da história do basquete poderia terminar de uma forma que ninguém imaginava. Stephen Curry acredita que isso é possível, afinal, ele já conseguiu algo parecido antes. Agora a grande pergunta é: LeBron James está disposto a atender esse chamado?